Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia chegando para vocês aqui pelo programa Universidade para Todos. Eu sou o professor Vilmar, ou Gil para os íntimos, ou para quem quiser me chamar assim. Hoje nós teremos uma aula bem interessante e peço a vocês que não se assustem. Essa temática não é um bicho papão, né, da geografia. Nós vamos trabalhar hoje com fusos horários, tá? Quando se trata normalmente de fusos horários, nós temos que levar em consideração algumas questões. E para isso eu vou tentar colocar da maneira mais simples, mais óbvia, para que vocês entendam como é que se deu esse processo de elaboração dos fusos horários e para que vocês possam também ter alguns macetes para que vocês também se desempenhem muito bem nas provas de Enem ou de vestibulares da qual vocês prestarão daqui para frente, tá? Primeiro, vamos tentar ler essa tirinha, né? Observar essa tirinha de Charlie Brown e a gente entender como é que tem algumas questões importantes que são abordadas nesse diálogo aí. Hoje foi um dia ruim. Se tiver sorte, amanhã será um dia melhor. Em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje e hoje é ontem. Se amanhã já é hoje, Charlie Brown, amanhã não pode ser um dia melhor. Você é muito animador. Observe que eles dois estão fazendo diálogo de uma maneira muito inocente, mas eles estão colocando duas questões bastante importantes nesse diálogo. A questão de horas, a questão de datas, né, do hoje, do amanhã, enfim. O que trabalha normalmente, o que os fusos horários vêm a trabalhar, né, dentro da geografia, é essa questão, né, essa passagem do tempo, essa contabilidade do tempo, né? Essa mudança de data. Então é isso que nós vamos tentar trabalhar aqui hoje, tá? Como é que se deu esse processo dos fusos horários, né? São divisões da Terra elaboradas pelo homem para definir os diferentes horários nas mais diversas partes do mundo. Dentro desse ano aí, especificamente, dos anos de 1880, especificamente lá nos Estados Unidos, né? Algumas fábricas, né, elas tinham que fazer essa exportação de produtos ou importação de produtos, né, e existia uma tabela onde eles tinham maior dificuldade com isso, que seriam aproximadamente mais de 300 horários ao longo do mundo, ao redor do mundo. Né? Então, o que aconteceu? Né? Nesse momento aí surgiu então uma necessidade de fazer uma convenção, uma elaboração de uma unificação de horários que pudesse estabelecer, que pudesse favorecer então esse fluxo. Né? Então aí em 1883, como eu já coloquei no exemplo para vocês, a cidade de Washington, né, especificamente, né, ele coloca o exemplo aí que sendo 12 horas, em Boston eram 12h24, e aí coloca o exemplo aqui do Brasil, por exemplo, né, em 1913, sendo o Rio de Janeiro ainda a capital, eram 12 horas, e em Recife, por exemplo, 12h33, em Porto Alegre, 11h28, ou seja, à medida que nós vamos tendo um deslocamento desse espaço, né, nós vamos tendo uma mudança, né, nessas horas. Então, para que pudesse ter essa unificação, uma padronização das horas, foi feita então uma conferência, a Conferência de Geografia em 1895, foi realizada em Londres, e estipulou então que todas essas regiões elas vão ter um mesmo fuso horário, adotariam um mesmo fuso horário. Tá? Com base nisso, sendo essa convenção feita em Londres, pegamos então esse exemplo de meridiano de Greenwich, que seria na periferia de Londres, né? Ele seria então nosso principal marco, né? O ponto inicial ou referencial para a implantação desses fusos. Sabemos então, nos nossos estudos, nas nossas passagens, né, que temos então dois marcos principais, duas linhas imaginárias que dividem o mundo, que seria o meridiano de Greenwich, especificamente lá em Londres, e a linha do Equador, que corta, obviamente, né, o Equador. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, né, é um marco zero, né? É a linha de Greenwich, e essa residência ela está cortada por esse marco, né? Então, por isso essa residência então virou até um ponto turístico, né? Para se ter essa noção que é o ponto zero, né? É o nosso meridiano zero. Bom,
Em relação ao meridiano, nós vamos ter algumas questões a serem analisadas, tá? Qualquer ponto da superfície terrestre, né, ele vai variar de 0 até 180, seja ele para leste ou para oeste. Aí vocês estão me perguntando, poxa, mas a Terra não é uma esfera? Sim, ela é uma esfera. Nós temos então dois hemisférios, esses dois hemisférios sendo leste e oeste, né, foi feita então essa divisão para que pudéssemos ter então esse cálculo mais preciso, onde para leste teríamos a contabilidade de 0 até 180 e para leste da mesma forma, de 0 até 180. Somando-se esses dois, nós teríamos então a soma de 360, que seria um ângulo de uma esfera, como vocês já têm esse conhecimento, obviamente, de matemática. Para que nós tenhamos então essa ideia de quantos fusos podemos ter, né, dentro de cada longitude, por exemplo, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente, né? Vou tentar exemplificar para vocês. Seria um ângulo de 15. Como é que se deu então esse cálculo, né? Aqui nós temos esse plano esférico que eu vou tentar mostrar para vocês essa ideia do que eu estou falando para vocês, que seria 180 graus para leste, 180 graus para oeste, 180 graus para oeste, 180 graus para leste, e aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que vai fazer então essa divisão, certo? Bom, cada ângulo desse que eu falei para vocês, ele vai medir aí cerca de 15 graus, e 15 graus ele vai equivaler então a 1 hora. Somando então esses 15 graus com esses 24 fusos, nós teremos então as 24 horas, que é o que nós conhecemos atualmente, 24 horas do dia, né? Para dar a volta completa, nós vamos ter que relembrar aquele movimento, que é o movimento que a Terra gasta aproximadamente, né, que ela dá em volta do seu próprio eixo, né? Esse movimento, chamado de rotação, ele tem aproximadamente aí 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa contabilidade aí nós aproximamos para que nós pudéssemos ter esse cálculo exato. E aí, obviamente, à medida que esses minutos vão se acumulando aí ao longo dos anos, nós vamos ter o ano bissexto, né? Que é aquela soma de todas essas sobras dos 4 anos, que dá, na verdade, mais um dia, dá mais 24 horas, que é o ano que nós temos, então, 366 dias. O cálculo como é feito, né? 360, que é o ângulo que nós temos da Terra, 24 horas, que é o total de horas que nós temos por dia. Então, dividindo 360 por 24, nós vamos achar, então, 15 graus. Cada 15 graus no planisfério, nós vamos ter, então, 1 hora de relógio, tá? A Terra ela vai realizar esse movimento aqui de rotação, ela vai girar de oeste para leste, em torno do seu próprio eixo. E aí, por esse motivo, quando nós caminhamos para leste, as horas elas tendem a aumentar. E quando nós caminhamos para oeste, as horas elas tendem a atrasar. Percebo que essa questão da iluminação solar, ela é diferente em vários pontos da Terra. Ela não é a mesma radiação solar nos diferentes fusos horários, na mesma longitude e latitude, né? Nós temos aí diferente radiação solar nesses pontos, né? E aí nós temos aí o movimento diário aparente do Sol. Nós temos aí, para vocês verem aqui, as pessoas. E cada, na verdade, ponto desse aqui, né, cada divisão dessa do planisfério vai ter, na verdade, uma iluminação diferente em relação ao Sol, né? A depender de onde o Sol esteja, nós vamos ter esse movimento aí diferente, né? Ou seja, nós vamos ter uma iluminação aí diferente. Bom, observem aqui nesse planisfério que já está mais já vamos encaminhar mais para essa linha aqui de fusos horários, indicando que nós temos aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que seria o nosso marco zero, né? Aqui nós vamos ter então 180 graus para leste, 180 graus para oeste,
Então, entendemos que essa posição aqui vai ter a cada 15 graus, nós vamos ter aqui então 1 hora. À medida que nós vamos caminhando nós vamos caminhando então para oeste, nós vamos então diminuindo as horas. Percebam aqui embaixo nessa tabela, ó, -1, -2, -3, -4, -5 até -12. Caminhando para leste, nós vamos ter então +1, +2, +3, +4, somando então 12 horas. Observem que eu somando 12 com 12, eu tenho aí um total de 24, que seria a quantidade de horas que nós temos no dia. Observem aqui também nesse canto aqui inferior, esse tracejado. Observem. Pronto, olha só. Uma curiosidade nesse ponto aqui, ó. Esses dois pontos eles vão se cruzar aqui nesse exato momento. A Terra, como ela é uma esfera, aqui nós apenas abrimos, fizemos na verdade um planisfério para que vocês pudessem ter essa ideia, mas nós temos na verdade a Terra como uma esfera. Esses dois pontos eles vão se interligar em algum momento. Fazendo essa interligação, nós vamos ter essa linha aqui, que é o que nós chamamos de linha internacional da data. Como é que é isso, Gil? Como é que você entende que essa é a linha internacional da data? Bom, nós temos aí esse fuso, que seria na verdade para ser um fuso reto, e vocês observem também que todos os outros ângulos aqui estão retos, né? Então, por que esse ângulo normalmente ele está assim com essas honduras aqui? Na verdade, o que acontece? Essa linha aqui, quando eu caminho de oeste para leste, eu tenho, na verdade, uma mudança de data, né? À medida que eu tenho esse movimento de rotação e que eu tenho, na verdade, a passagem de horas, eu vou ter, então, ao passar por por essa outra linha, eu vou ter, na verdade, uma mudança de data, né? Essa mudança de data, ela vai ocorrer nessa linha especificamente. E por que vem a pergunta? Por que essa linha ela está tortuosa? Por que ela está torta e não uma linha reta? Na verdade, o que indica essa mudança de fuso horários é a seguinte: são acordos existentes entre países, entre os continentes, em que eles acabam, na verdade, para facilitar essa questão política administrativa, e não ter uma divisão, né, de uma mudança de data dentro do próprio país, ou seja, isso ia ficar meio confuso, né? Então, observem aqui, por exemplo, ó, a Rússia, e aqui nós temos aqui, então, parte aqui dos Estados Unidos, Canadá, na verdade do Canadá, e nós temos aqui essa interligação aqui, ou seja, a pessoa se essa linha fosse uma linha totalmente reta, ou seja, parte, né, parte desse continente aqui ele estaria tendo uma data e outra parte estaria com uma data do dia anterior, então seria muito confuso. Então, para que não houvesse esse desajuste, esse desequilíbrio, foi feito esse acordo, e esse acordo ele se estende, né, até os dias atuais. Bom, como é que ela vem funcionar essa linha internacional da data? Aqui, olha só para vocês verem, como ela está funcionando, né? Nós chamamos então o antimeridiano, né? Que nós chamamos de linha internacional da data. O meridiano seria o meridiano de Greenwich e o antimeridiano essa linha internacional da data. É uma linha que vai acompanhar o antimeridiano de Greenwich a 180 graus, atravessa também o Oceano Pacífico e por convenção internacional ele vem determinar a mudança de data civil em todo o planeta. Ao ultrapassar essa linha exatamente, nos pontos em que ela se localiza, tende-se a alterar a data para o dia anterior a leste ou a data seguinte a oeste, no caso da partida. A hora, no entanto, é a mesma nas duas zonas. Olha só para vocês verem, mais uma vez, esse encontro dessa linha internacional da data, no ângulo de 180, seria, na verdade, para ter o nosso ângulo, mais ou menos, um ângulo reto.
Observem que essa linha ela está seguindo aqui um contorno dentro dos continentes e países para que houvesse esse acordo aí, esse ajuste para melhor administração dos países, né? Aí tem outra pergunta também, uma outra curiosidade que bate quando se trata de linha internacional da data, né? Quando se cruza normalmente essa linha, a LID, né, que nós chamamos de linha internacional da data, como poderá saber em que dia se encontra? Aí eu coloco esse exemplo aí para vocês. Vai depender para qual direção essa pessoa ela está se deslocando. Observe. Se ela estiver seguindo em direção leste-oeste, ou seja, da direita para a esquerda no mapa, ela ganha um dia. Ou seja, retrocede um dia em seu calendário. Se ela estiver seguindo na direção oeste para leste, ela perde, na verdade, um dia. Ou seja, ela avança, na verdade, um dia e a sua demarcação horária. Ela vai, na verdade, aumentando, ou seja, ela vai passar mais rapidamente dessa data do que se fosse, no caso, a direção leste-oeste. Vamos tentar colocar depois isso mais à frente para que fique mais claro para vocês, através de exercícios. Dentro dessa questão aqui dos fusos horários, nós temos, então, essas linhas, né? Ou seja, esses fusos horários aí cortando o país, né? O Brasil. Entendemos que esse território, o território brasileiro, né? Ele vem localizando também, né? A contagem ela vem sendo do meridiano de Greenwich, ou seja, onde a latitude é zero, e em virtude da grande extensão que o nosso país tem longitudinal, ela compreende então 4 fusos horários. Nós temos aqui 2 horas, menos 2 horas, que nós estamos então caminhando para oeste e não para leste, ou seja, nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Essa linha aqui se trata então de horas negativas. As horas negativas nessa parte aqui, nós vamos ter então menos 2 horas. Essas menos 2 horas aqui vão caber apenas às ilhas existentes no Brasil. Menos 3 horas, boa parte do Brasil, em sua maior parte, principalmente Brasília, que é onde nós temos essa localização por ser a capital, né? Nós temos como foco principal esse horário, menos 3 horas em relação ao horário de Greenwich. Menos 4 horas, e aí cabe parte aí do norte e do centro-oeste do país que está englobado dentro desse fuso horário, e menos 5 horas parte do Acre e todo o continente acreano e parte do Amazonas, né? Parte do sul do Amazonas, que compreende esse horário aí de menos 5 horas. Bom, outra questão que eu também levo e que chama a atenção para vocês é o horário de verão, né, do Brasil. Né? Por que existe então esse horário de verão? Né? Aos mais velhos, vamos dizer assim, né? Ninguém é velho, mas aos que têm mais ou menos a minha idade vão lembrar que existia horário de verão aí no Nordeste do Brasil, né? Hoje em dia nós não temos mais esse horário, né? Entendeu-se que por questões de lógica e por questões de aproximação da linha do Equador, nós temos uma luminosidade um pouco maior em relação ao sudeste, por exemplo, do Brasil. Entendendo que não havia necessidade, então, de implementação desse horário de verão, uma vez que a radiação solar, né, na parte do norte e do nordeste se estendia um pouco mais. Né? Essa iluminação ela se estende um pouco mais do que, por exemplo, no sudeste e sul do país. Vamos entender, então, o que é o horário de verão, para que a gente possa estar vendo entendendo algumas questões mais à frente. O horário de verão ele vai adiantar o relógio em 1 hora e o principal objetivo dele é aproveitar a luminosidade do sol durante os meses de maior insolação do verão, dessa forma economizando energia elétrica. Então, a principal característica e a principal função desse horário de verão seria a iluminação solar, onde ela tem uma maior intensidade, principalmente no verão, né, no verão brasileiro. E o intuito disso é captar dessa forma maior luminosidade, garantindo então que esse horário seja estabelecido com o intuito de economia de energia. Né? Aqui nós temos 2 exemplos para que vocês compreendam e analisem junto comigo.
Sem o horário de verão, essa é a característica que nós temos aqui do mapa do Brasil. Com o horário de verão, seria essa daqui. Observe que apenas parte do Sudeste foi contemplada com esse horário de verão. Observem aí para vocês verem. As ilhas que eu falei para vocês, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, arquipélago de Fernando de Noronha, ilha de Trindade e Martim Vaz, perdão. Então, vamos recapitular novamente, né? Como é que vai funcionar essa questão de logística de atraso? Todo mundo fica meio confuso quando tem essa mudança, né? Principalmente quando muda o horário da TV, a gente acaba se perdendo na programação, né, dentro da TV por conta dessa questão. Mas nós não sofremos essa influência, né? Para ficar claro. Quando há o início do horário de verão, nós adiantamos 1 hora e quando nós terminamos esse horário, nós retrocedemos, nós voltamos 1 hora. Então é preciso ficar atento e observar algumas questões, principalmente quando se trata de resolução de questões. Temos que entender que todo esse processo, ao pensar que não é simplesmente fazer um cálculo de horas, mas sim analisar em que momento está sendo feito isso e em que localidade, entendemos que nessas localidades pode haver horário de verão, entendendo então, modificando o seu cálculo e modificando então a sua resposta. Bom, vamos para a parte então aí que todo mundo chama que é a parte mais difícil. E eu coloco para vocês aí que não é a parte mais difícil do problema, né? Nós vamos tentar colocar aqui alguns macetes para que vocês consigam entender e resolver algumas questões de fuso horários. É óbvio que tem algumas pessoas que elas acabam tendo uma maior facilidade com cálculos, já fazem muitas vezes de cabeça ou usando uma metodologia, um método próprio, né, ou fazendo um uso de raciocínio lógico, e é possível fazer isso. Algumas questões são muito simples, é possível fazer com regra de 3, fazer com um cálculo mais simples, mas caso vocês não consigam interpretar isso, eu vou dar algumas dicas para vocês. Bom, o primeiro, quando se há quando tem, na verdade, um procedimento a ser feito, um cálculo, o primeiro ponto é calcular a diferença de horas entre essas localidades, né? E aí nós vamos tentar fazer essas observações. Se os hemisférios eles são iguais, caso esses hemisférios sejam iguais, nós vamos subtrair os valores e dividir o resultado por 15. Se os hemisférios forem diferentes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, ao invés de subtrair, nós vamos somar. Vamos somar os valores e dividir também o resultado por 15. Por que 15? 15, na verdade, é cada ângulo, cada grau, é a medida em grau de cada fuso. Então, para que nós pudéssemos então, entender esse processo de cálculos, faríamos então essa divisão por 15 no final. Vamos ver como é que fica isso aqui. O segundo ponto é o seguinte, encontrar a hora exata no local de chegada. Aí um exemplo, por exemplo, se a cidade de destino estiver a leste, né, nós vamos então somar o resultado. Se ela estiver, por exemplo, a oeste, nós vamos subtrair o resultado. E aí eu coloco essa dica para vocês. Não esquecer de somar a duração da viagem no final, caso tenha uma duração de viagem dentro desse problema a ser resolvido. Eu estou falando aqui, tem muita gente que está perdido, não está conseguindo compreender, ou seja, não adianta, a gente não vai fixar isso se a gente não praticar. É importante que vocês façam exercícios e coloquem em prática essas dicas que eu coloquei para vocês, ou até mesmo uma dica que vocês já tenham conhecimento ou que carregam com vocês, o uso de uma regra de 3, o uso de um cálculo matemático, de um raciocínio lógico, né? O uso de construção de tabelas. Muitas pessoas acabam fazendo a utilização de uma tabela muito simples, que é fazer uma tabela, uma reta, dividindo, na verdade, tendo um ponto ao meio de 0, sendo 180 para leste e 180 para oeste, contabilizando as horas negativas para oeste e positivas para leste. Então, dessa maneira, você vai visualizar essa régua, fazendo então seu cálculo ser muito mais preciso. Aqui eu tenho um problema. Vamos tentar entender esse processo juntos para que nós possamos, na verdade, entender como é que nós aplicamos essas regrinhas que eu coloquei para vocês.
Bom, um avião ele vai partir de Brasília, que fica localizada a 45 graus oeste, em direção a Paris, que fica localizada a 15 graus leste. Sabendo que esse avião ele partiu às 7 horas e que a viagem demorou 12 horas, qual o horário de chegada do avião à capital da França? Aí muita gente vai fazer, meu Deus, o que é isso? É matemática ou geografia, né? Vamos entender como é que vai, vamos aplicar aquela regrinha para vocês? Ó, nós entendemos que 45 graus oeste em direção a Paris e 15 graus leste, né? Então, ou seja, são dois hemisférios totalmente diferentes. Lembra que eu falei para vocês, quando nós temos dois hemisférios diferentes, ou seja, oeste e leste, nós vamos o quê? Somar. Então, somando 45 com mais 15, nós vamos ter então 60. Nesse caso aí, nós já achamos então essa localização então do fuso, mas nós vamos fazer essa divisão por 15 e nós vamos achar 4, que seria o que? O deslocamento então de 4 fusos, de 4 horas, partindo desse ponto aí de viagem, né? Olhem só para vocês verem aqui, ó. 45 graus, nós estamos falando de 45 oeste, não estamos? Ok, aqui, 45. Nós estamos falando de 15 graus leste. 15 graus leste. Vamos caminhar nessa régua comigo? 45, 1, 2, 3, 4. Caminhamos então 4 fusos, que é o equivalente então, que se cada fuso tem 1 hora, a 4 horas de relógio. Acabamos por aí? Não, não acabamos por aí, infelizmente. Bom seria que fosse assim, né? Vamos entender que 4 horas, então, seria, então, a quantidade de fusos, ou seja, deslocados, para que pudéssemos sair da cidade de Brasília a Paris, né? Ou seja, teríamos um gasto aí de 4 horas em teoria, mas partindo do ponto em que cada ponto desse existente, né, ele não tem uma hora específica, né? Ele não tem uma hora igual, perdão, né? Se nesse momento aqui o avião partiu às 7 horas de Brasília, que fica a 45 graus, ou seja, se ele está na verdade caminhando para leste, nós vamos ter então o que? Uma diminuição de horas. Concorda comigo? Sempre quando nós vamos caminhar para leste, nós vamos ter uma diminuição. Então, 4, nós vamos pegar as 7 horas que foram gastas aqui dessa viagem e vamos achar um total aqui de 11 horas. Bom, acabamos por aí? Também não. Ele vai permitir o seguinte, nós não podemos desconsiderar a duração da viagem, né? Essa duração da viagem, ou seja, o tempo de voo do avião, ele leva em consideração isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar 11, que foi a quantidade de horas gastas, mais 12 horas de viagem, e vamos ter então um total de 23 horas. E ele, qual é o horário de chegada do avião à capital da França? Às 23 horas. Compreenderam? Bacana, né? Esse é um exemplo muito simples, muito tranquilo, e a aplicação dessa regrinha que eu coloquei para vocês, tá?